Programação nas unidades do SESC espalhadas por São Paulo é a bússola para muita gente que gosta de arte e de cultura. E tem ainda os preços honestos, a ótima infraestrutura, tá até parecendo comercial, mas não, é fato, a gente sabe, a gente cobre cultura e sabe disso. E é por tudo isso também que a notícia de corte no orçamento dessa entidade para o próximo ano preocupa tanta gente. O diretor regional do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda, está aqui no Metrópolis para falar sobre esse assunto. Boa noite, Danilo. Boa noite. Bom, a crise que está em todos os setores da economia hoje vai afetar o SESC, a programação do SESC, de que forma, em que quantidade, em que medida? O SESC é uma instituição que é mantida pela contribuição das empresas e fazem essa contribuição baseada na folha de pagamento, ou seja, no seu quadro de funcionários, nos seus empregados. Se nós temos um quadro na situação brasileira hoje, onde o emprego é ameaçado, há uma certa diminuição, há um certo momento especial, eu particularmente não gosto muito de configurar isso como uma crise. Eu chamo de uma travessia pela qual estamos passando e que certamente será superada e vamos retomar e vamos retornar o mais breve possível, mas de qualquer forma é um momento que tem que ser, digamos, observado. Que tem queda de arrecadação. Havendo uma perda de arrecadação, é óbvio que nós, como gestores responsáveis por uma instituição que depende disso, temos que estar atentos ao que está vindo por aí. Claro. Tem uma certa previsão de uma diminuição da arrecadação. De quanto? Olha, nós não podemos calcular isso com exatidão, né? Esse é o tipo da coisa que vai depender muito do que vier a acontecer efetivamente. Mas nós imaginamos, tivemos algumas pequenas alterações já no mês de julho para agosto, agosto para setembro, setembro agora para o mês de outubro, em torno de, no total, algo em torno de 6% a 7%. A gente imagina que isso possa ter um pouco mais ainda para frente, mas mais do que 15% eu não acredito que a gente vai ter de queda, eu acho. Espero ardentemente. Então, algumas previsões que fazíamos com relação ao nosso plano para 2016 vão precisar ser revistos, obviamente. Que planos, que coisas, que questões que são essas? Primeiro, as despesas que nós temos normalmente em moeda estrangeira, ou seja, a vinda de artistas provenientes de outras regiões do mundo, claro que o dólar, cuja despesa com dólar, que tem essa questão cambial, o euro cresceu, etc. Então, realmente, aí nós temos que estar mais atentos. Vai diminuir muito? Não, nós não vamos sentir isso de maneira tão profunda, porque nós vamos rever isso de uma forma serena, tranquila, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos maneiras de produzir uma programação com sucedâneos, com uma série de outras propostas brasileiras de menor custo, mesmo no estrangeiro de menor custo. E tudo isso nós estamos negociando com todos os agentes, todos aqueles que oferecem e propõem ações com relação a esse quadro. Mas, no geral, aquilo que é previsto acontecer, aquilo que já está contratado ou que já está em andamento vai ter que ser feito, óbvio, temos que cumprir. Então, por exemplo, nós temos uma previsão de um acordo com o diretor Bob Wilson para a montagem de uma peça com um elenco brasileiro e com um assunto brasileiro. Isso vai acontecer. Isso já está em andamento. Nós temos uma série de artistas que vieram recentemente por conta do Vídeo Brasil, que está acontecendo. A gente fica feliz com todas essas atrações que não serão canceladas, mas curiosa também com as atrações que foram canceladas ou que serão canceladas por causa dessa travessia. Não há nesse momento ainda cancelamento. O que nós estamos fazendo propriamente, Adriana, é o seguinte: nós estamos evitando de assumir novos compromissos. Então, cancelamento nós não tivemos nenhum. Tá. Alguém que propõe alguma coisa, tipo, sei lá, a vinda de um grupo de música. Recentemente tivemos uma proposta de um grupo de música que viria dos Estados Unidos. Nós chamamos, olha,
uma orquestra inteira, não temos condições de assumir esse compromisso. Tá. Então, não houve cancelamento. Nós não assumimos o compromisso. Nesse sentido, não há provavelmente cancelamento. E, naturalmente, também as obras novas, o andamento das novas unidades. Se nós tivermos que ralentar um pouco mais a obra, ela, em vez de ser entregue já em 2016, for entregue em 2017, isso deverá acontecer também. Bom, muitos artistas fazem o circuito Sesc e verdade. tem no Sesc uma possibilidade de mostrar seus trabalhos. Claro. Às vezes não tem essa oportunidade de mostrar em outros lugares, né? Isso é ótimo para esses artistas, só que existem alguns críticos e quando e eu estou levantando essa questão porque a gente está falando dessa importância do Sesc. E alguns críticos dizem que isso forma um mercado, um vício ali no mercado. Tem os artistas do Sesc, pessoas Sabe que só quem são os sobrevivem, artistas do Sesc? que só sobrevivem com o Sesc. Bom, O que possível. você acha disso? Eu acho o seguinte, quem são os artistas do Sesc? Em princípio, todos. Porque a gente tem a oportunidade para o novíssimo, para o novo, para o que já tem alguma estrada e para os mais experientes e os muito experientes. Você pode reparar que você pode ver na nossa programação todas essas categorias de artistas, né? Desde o novíssimo, que vai fazer o Prata da Casa, os meninos que estão dançando num projeto chamado Caminhos da Dança, que pela primeira vez se apresentam no palco, até figuras consagradíssimas no campo da música, do teatro, da dança e de todas as demais manifestações. Você não vê esse vício, então, não? Eu não tenho... Agora, o que existe, isso sim, dar oportunidade para aqueles que têm menos oportunidade. E aqueles que têm menos oportunidade acabam aparecendo com alguma frequência no próprio Sesc e repetem, porque são várias unidades. Então, na programação não aparece uma vez só. E dizer que tem artistas que são, digamos, exclusivos do Sesc, quem dera, mas não temos. Não temos ninguém que seja exclusivo do Sesc. Mas, bom, muita gente hoje vive do Sesc, o que não é um bom sinal, né, Adriana? Então, é uma coisa isso não que... é um bom sinal. Na realidade, o grande desejo nosso e a nossa ação é no sentido realmente de que mais atores e cantores... e também atores no sentido figurado, ou seja, agentes, pessoas da área cultural, estejam presentes. Quando o Sesc começou uma atuação cultural há muitos anos atrás, Adriana, eu diria a você que eram poucas as oportunidades que havia na própria cidade de São Paulo para esse tipo de ação. Hoje em dia já são muitas. A gente divide com muitas outras instituições privadas e públicas que têm a oportunidade de apresentar inúmeros artistas que se apresentam no Sesc, claro, mas se apresentam também nos céus, nas outras instituições, nos organismos oficiais do Estado, do município e até mesmo da União, em todo lugar. E você que trabalha com cultura há tantos anos, à frente do Sesc, né, em Sim. São Paulo, como é que você enxerga hoje a produção cultural brasileira? Tem fôlego? O que falta para a gente avançar mais? Porque eu recebo muitos atores aqui que reclamam. E aí que tem no outro lado o público que reclama do preço do teatro. E aí gente que reclama que não tem o dinheiro para produzir os espetáculos. E aí depois não tem público. Tem um descompasso, né? E a insatisfação é uma manifestação do desejo. E o desejo é positivo. Ou seja, é importante que as pessoas reivindiquem, vão atrás, seja artista, seja o público. Há sempre uma queixa com relação a espaços. A gente tem, por exemplo, muitos espaços novos teatros, novos espaços na cidade de São Paulo. Ainda é menos do que nós necessitamos. E, por outro lado, o público em geral tem dificuldades numa crise econômica como a que nós estamos enfrentando atualmente, não é? E realmente real, apesar de eu evitar chamá-la de uma crise gravíssima, mas é realmente um momento especial. As pessoas têm mais dificuldade ainda de frequentar determinados espaços culturais, porque tem custo, tem que pagar, etc. Aqueles gratuitos são mais, digamos, frequentados. No caso do Sesc, nós não somos gratuitos.
É, Nós mas temos são um custo disputados. relativamente baixo, um custo, digamos, social baixo. A gente tem um ingresso, um ticket sempre estudado para que o maior número possível de pessoas tenham acesso, mas, de qualquer forma, há sempre um dispêndio, as pessoas têm que gastar alguma coisa. Então, nesse sentido, realmente, há um desejo de que o custo seja mais, que o preço seja mais baixo ainda, né? E aí, eu vou aproveitar a sua presença aqui, a sua ilustre presença, Olha, muito para obrigado. encerrar o Metrópolis de hoje, no nosso quadro clássico do Metrópolis aqui, que são as dicas culturais. Hoje o Cunha Júnior não pôde estar aqui, o Cunha Júnior está sem voz, Danilo. Pois é. Está sem voz e está tô só na sabendo. mostra de cinema, assistindo todos os filmes dentro... Mudo de Não, cachecol. ele mudo. O filme não. O filme não. Ele mudo de cachecol. Então, inclusive, eu peço para vocês, o pessoal encontra o Cunha Júnior na fila da mostra e fala, Cunha, me dá uma dica. Gente, o Cunha tá sem voz. Deixa ele passar na fila, dá um oi, ele não tá sendo antipático. Danilo, vamos começar com você, que é o nosso convidado. Dicas? É do Sesc? Pois é, eu sou uma pessoa limitada do ponto de vista cultural. Eu acabo... Não é verdade, eu frequento muita coisa que não é do Sesc também. Mas... E acho importante fazer isso para poder ventilar e ver tudo, mas as dicas que eu vou oferecer são realizações que estão acontecendo ou irão acontecer no Sesc. Primeiro é o repertório Shakespeare, né? Que são 2 peças, no dia 5 de novembro e 6 de novembro começam. A primeira é o Macbeth, com o Júlia Gann e o Tiago Lacerda. Segundo, Medida por Medida, no dia 6, que é na semana que vem. Nessa próxima semana, com o Pâmio e Luísa Thierry, que é neta da Tônia Carreiro. Olha só. E a direção é do Ron Daniels, repertório Shakespeare. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, Também teatro? uma proposta de teatro, que é no Sesc Pinheiros, O Mito do Duplo, do nosso queridíssimo Domingos de Oliveira. Ah, aqui, ó. E olha só, pronto, ó, minha dica é casada com a sua. Eu vou mostrar aqui, olha, o livro. Esse é o primeiro romance do Domingos Oliveira. E o Domingos Oliveira é o seguinte, ele já escreveu mais de 20 peças, já dirigiu quase 60, já dirigiu e escreveu, assim, muitos longas, 17 longas. Mas esse aqui é o primeiro romance dele. Ele tem livros de contos, tem a autobiografia dele, mas esse é o primeiro romance, que se chama Antônio, o Primeiro Dia da Morte de um Homem. E esse livro, Danilo e todo mundo que está aí em casa, é delicioso. O Domingos de Oliveira é conhecido como o cineasta, o dramaturgo Verdade. que sabe ler os relacionamentos, né? E que deixa a gente tão próximo dessas questões, o relacionamento. E aqui ele acompanha a vida de um homem que tem 60 anos, 61 anos, depois que um casamento de quase 20 anos acaba. Ele se apaixona por uma mulher aos 40 e depois de 20 anos esse amor acaba e o amor dela em relação a ele acaba e ele se vê de novo olhando para a vida. Só que aí é o Domingos de Oliveira, né? Claro. Então tem uns cortes assim que são quase cinematográficos. A linguagem, o narrador, ele vai confundindo a gente e ao mesmo tempo te deixando dentro da história, porque uma hora é o protagonista que está contando, outra hora é um narrador, que às vezes ele é meio voyeur e às vezes ele está fazendo comentários a respeito do que ele está escrevendo. É quase como se você visse ali o Domingos de Oliveira escrevendo o livro. E eu tenho uma paixão por começos de livro. Tem até um blog na internet que eu fico acompanhando, que as pessoas começam a votar. Não sei se vocês conhecem, é um blog que as pessoas votam assim. Quais são os primeiros... o primeiro parágrafo mais lindo da história. Eu acho isso aqui, na literatura brasileira, é um ótimo primeiro parágrafo. E eu vou ler para vocês ficarem com vontade lindo. de ver para ler o livro do Domingos Oliveira. É o seguinte, é o capítulo 1. Não tenho a mais vaga memória daquele espermatozoide aflito, desembalado e resoluto que dizem que um dia fui, muito menos do óvulo ruborizado que o aguardava. Quer dizer que ninguém nasce de repente. Há que ter havido antepassados e passado dos antepassados. Do mesmo modo, também a morte não vem pronta e acabou. Há um momento em que o hediondo se instala, há um ninho onde é criada a serpente, ou seja, cada um de nós vive no seu complicado e absurdo processo de morrer
longamente. Cabe, portanto, perguntar qual será o dia no qual começa a morte de um homem. Olha, não é bonito? Muito Domingos bom. de Oliveira. Parabéns.